E aí, pessoal, está de volta com mais um Papo de Mamute. Na verdade, o MotoWeek nos proporciona isso, né? Além do encontro maravilhoso que está tendo aqui em Brasília, nos proporciona conhecer celebridades. Nossa. E fora do quadradinho. Peraí, cadê? Só lembrando, é no oferecimento de Dexatec Tecnologia, M7 Armas de Fogo, vou deixar aqui, tem promoção da M7. E também do nosso amigo Daniel do Polish Motos. Né? E do Polish Motos, que também tem aqui, ó, para quem for no Polish Motos, tem esse desconto aqui sempre, se você for do grupo do Mamutes. Agora, antes de qualquer coisa, Luciano Alexandre, a Liga não te conhece. Eu falei que ela não conhecia vocês. Mas tudo bem. Bom, aqui, eu não vou apresentar o Roskini de novo, vou pôr um emoji aqui dele, ó. Nós temos um emoji interno nosso do Roskini. Não é, Roskini, agora eu não sei. 52 anos eu sendo bulinado. Bulinado pelo meu nome. Né? Fala galera, beleza? Tranquilo? Tô aqui. É uma satisfação enorme estar aqui do lado dessa moça aqui que, nossa, é inspiração pra gente também, nesse mundo velocístico aí. Beleza. Cloud Mission, o cara que a vida dele é uma missão, né? Todos sabemos, ele não tem nem sobrenome. Se você for no Instagram dele, é Cloud Mission. E aí, gente, muito legal. Tá dando continuidade nessa nossa segunda temporada e ainda mais abrilhantada por essa nossa convidada, né? Alguém que pilota de verdade daqui em Phoenix. Quem sabe que só não suja a moto. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Gente, eu tô me sentindo muito feliz, porque eu tô me sentindo assim, já acolhida em função do nome, né? Porque o meu nome sempre é motivo de que nome é esse? Esse é nome mesmo? Mas já vamos uma brincadeira, vamos falar em Libras. Libera? Não, mas vamos lá, a gente deu uma olhada na sua bio aqui que o Rossi mandou pra gente. É Libera, né? Libera a vida pra vida, assim. Qual é pra você, assim, a questão de... Porque a gente, entre nós aqui, a gente brinca muito com essa história de entrar na conversa de mulher pilotando, pra gente faz sentido, né? Quem pilota, não tem esse homem, né? Eu realmente não gosto dessa conversa, a gente já falou sobre isso com a Marcela também, eu acho que piloto é piloto e acabou, né? Mas existe o piloto normal, o cara de pista, tipo mais eu, e a pessoa que vai, sim, se enveredando por meio de competições, como você acabou de falar, de sertões, etc. Onde é que virou a chavezinha para você, para sair de uma pilotagem convencional para uma pilotagem mais profissional, competitiva? Foi nos sertões mesmo. Na realidade, né, eu piloto há muitos anos, a minha vida inteira foi off-road. Eu comecei a viajar faz poucos anos, minha primeira viagem foi em 2019, que juntou duas paixões que eu tinha, que era moto e viagem, que até então eram coisas separadas. Mas quando eu era novinha, tinha meus 15 anos, eu sonhei em ser piloto da Honda. Só que eu pensava assim, gente, da Honda, eu fiz um projeto de patrocínio. Sobrenome. Exato, eu fiz um plano de patrocínio, porque eu comecei a competir com 15 anos e nunca mandei. Eu tenho que achar isso, se ainda existe, né? Porque eu falei assim, cara, eu sou uma mulher, né? Tipo, tenho relevância, só tinha homem pra competir e eu conseguia ir, teoricamente, bem na minha categoria. Só que eu falei que aquela coisa passou. Eu falei, quando é que vamos olhar pra uma guria do interior do Rio Grande do Sul, né? Não tem sentido. E continuei competindo, depois parei um pouco e passou. Quando eu retomei o mundo das competições, logo veio a oportunidade de correr os sertões, que eu nunca tinha corrido velocidade, né? A minha vida inteira era do mundo de trilheiro, de perrengue. Eu gosto do quanto pior, melhor. Então, eu vinha da escola do enduro de regularidade, eu sabia planilhar, hard enduro, mas nunca fiz velocidade. Quando me chamaram para os sertões, eu falei, nossa, não, essa oportunidade apareceu e agora eu não deixo ela embora, não. Então foi ali que começou a mudar. No ano seguinte, a Honda me chamou para fazer uma viagem de moto. E foi de África, verdade? Não foi Jackson TV, de scooter. Ah, é verdade. 750. É uma moto muito bacana essa moto. Sério? Sabe aquela que você tem 125? Sim, é 750, eu vi assim. 150, cara. Adventure. Não é isso? E aí, cara, como é que ia fazer o rolê com essa moto? Cara, pra mim foi uma coisa muito louca, assim, porque quando eu tava inscrita para os sertões de novo, pra competir mais uma vez, e aí me ligaram e falaram assim, tem vontade de fazer viagem de moto? Mas tu não vai poder correr os sertões porque vai conflitar a data. E eu falei, gente, sertões eu já corri, né, que era um check que eu tinha feito entre meus 30 e 40, que eu queria viver isso e achei que ia demorar. E eu falei, bom, bora, que moto eu vou, né? Daí eu pensei, vou na África Twin. Todo mundo pensa isso. Exato, daí eles falam assim... Eu pensei isso. Eles falam assim, não, tu vai de XCDV, o que é isso? Daí, tipo assim, é uma moto tecnológica, não tem marcha.
Sim. E eu ia pro Peru. Eu nunca tinha viajado de moto. A primeira viagem era saindo de Paraty até Lima. Falei, bom, se eles me convidaram, eles devem saber que eu dou conta. Asfalto não toque, né? Mas aí foi isso. Daí veio o desafio, eu falei, a minha única regra é que eu preciso saber levantar essa moto. Porque se eu cair, moto de trilha, eu levanto. Agora, se eu tiver numa situação assim, saber o que eu ia encontrar na frente, né? E aí, em 15 dias, 20 dias, eu saí pra viajar e foram 7.500 quilômetros, pegando a menor temperatura que eu já pilotei até hoje, que foi -13, foi tudo nessa viagem. Então, a primeira viagem foi assim. -13 de moto? Congeladedinho aberto. Não Assim. importa o que estiver usando, né? Não adianta. O equipamento ali assim, o aquecedor se tiver. Não tinha. Não tem. O aquecedor de manopla não serve. Chega a determinada temperatura que ele não tem eficiência. Ou ele queima dentro e queima fora de frio. Existe uma luva que é exatamente o que o pessoal na Europa usa, né? Que aí aguenta -25. Ai, gente, eu vou Mas ela é dura. Você não consegue nem pilotar. Perde essa Meus dedos congelaram aberto. Meus dedos congelaram aberto. Porque foi muito desafio, assim, numa primeira viagem. Não tinha... Quantas motos foram? Na realidade, foi um projeto da Honda que se chamava Pro Outro Lado da América, que era junto com a Amir Klink e com o Marcelo Leite. Então, com a Amir Klink, na primeira viagem. Aí ele foi de carro. Que raiva. Foi de carro junto com o Joel Leite. E eu e o Marcelo Leite, que deu a volta ao mundo já, fomos de moto. E aí o pessoal da Honda só me falou assim, fica tranquilo que o Marcelo entende tudo. Eu não sabia nem o que levar de roupa. Eu não tinha roupa, não tinha nada. Mas assim, eu tive uma super experiência, né? Tipo, com 2 caras que fizeram... Tava todo mundo de ADV? Não, tava só eu e o Marcelo. Só eu e o Marcelo, o Amir tava de carro. Ah, tá. Mas então, a dinâmica era eu e o Marcelo, a gente ia no nosso ritmo e encontrava a galera, ou alguns trechos a gente fazia juntos. E esse dia que eu peguei -13 foi a travessia do Salar pro Atacama. Sim. A gente o Uyuni. o Uyuni ali. A gente fez Passo de Olagui. A variação de temperatura, né? Você saiu de um ponto, né? A temperatura tropical, para ir para os Andes ali, passando. Não, eu nunca tinha pilotado na altitude, mas você nada. Mas o Salar com essa DV? Ela não é baixinha, não? Cara, não é tão baixinha assim, não. Eu pilotei dentro do Salar, eu fiz off-road de verdade. Salar ali. Tava molhado quando você passou? Tava seco. Tava seco. A gente entrou numas partes pra gravar só molhadas, cara, as fotos ficaram tão lindas que a Honda usou assim pro mundo, sabe? Mas ele já tava, porque a gente foi em julho, final de julho, início de agosto. Tanto que na semana seguinte deu uma nevasca lá que parou tudo. Então a gente conseguiu passar na sorte, assim, a gente acordou 6 da manhã com -7, esperamos até um pouquinho pra chegar no -5, só que a hora que tu começa a atravessar, começou a cair temperatura. E aí eu fico assim, gente, minha primeira viagem, estamos gravando. Eu não posso parar. E começou a doer. E começou aqueles dedos fazer assim na manopla. E começou a doer. E eu falava, ninguém para, eu não posso parar. Daqui a pouco... Perdeu um dedo. Não, mas é sério. Congelou tanto que eu desliguei a moto sem ver, porque eu não conseguia mais mexer nos dedos. Eu parei, eu falei, gente, meus dedos vão cair. O que tá acontecendo aqui? Daí o Amir tava vindo, que eu tinha ultrapassado ele. Tava vindo de carro. Falei, Nilson. Não é justo, cara. Rossini! Eu ajudei. Ajudou demais. Quase derrubei ele. Não, vou contar, vou fazer um... Por favor. Vou fazer um parênteses aqui. A gente foi fazer um off ontem. Que não te quer assim, nível criança. Nível Nicolândia, parquinho, o Elson conseguiu cair. Aí o Rossini, que ajuda muito ele, no rádio fala assim, nossa, caiu bonito. Não, cara. É que foi que legal. Não, cara, eu joguei e fiz um rolamento. Não, super policial, cara, que esse filme. Dublê. Esse é o nível de ajuda, viu? Caiu bonito. O Amir Klink ajudando ela a atravessar o gelo e eu com os caras aqui, você caiu. Desculpa, eu tinha que contar. Não, mas é isso que é maravilhoso. Mas aí a minha sorte foi isso, que eu tinha passado ele, e aí eu falei, gente, meus dedos vão cair. Ele, não, vai no carro, entra ali, põe a mão no ar-condicionado. E aí o Marcelo tava de moto comigo, né, o Marcelo Leite. E aí o Marcelo, cara, eu nunca vi isso, porque tu não parava e eu não conseguia parar, né, porque se tu não para, eu não ia parar, aquela coisa de... né? Dois perderam o dedo e não pararam. Gente, ele ficou quase um ano sem sensibilidade na ponta do dedo. Nossa... E porque pra mim foi o perigo de não ter noção. Sim.
sabe? Tipo, eu não tinha noção do que eu tava encarando e como é que ia ser pilotando essa temperatura. Mas eu falo, minha primeira viagem foi o teste. Ou vai se apaixonar ou nunca mais quer saber. Resumo, Daqui a trabalho 200 anos o pessoal mudando, olha, ali é uma múmia ainda. Não sei o que é. É uma motocicleta. Congelado. Cara, lembra que na época tinha um tênis da Adidas, que a lateral, o logotipo da Adidas eram 3 tiras de metal? Você lembra esse lateral? E tá, eu tava usando esse tênis. Eu tava andando na neve, cara, e meio normal. Bicho, meu pé ficou com a marca da Adidas queimada durante muitos anos. O metal encostou. Porque podia ser garoto propaganda. Podia, cara, descalço, né? Eu tava aqui na pele. Não, agora é sério, cara, olha, já teve, cara, E hoje está de África Twin. Hoje de África Twin. Na realidade, eu me apaixonei pela XADV, assim, porque onde que a gente andou com ela, cara, a gente fez todos os off-roads do... Primeiro a gente saiu de Paraty, então a gente já subiu fazendo off-road, a estrada de pedrinhas e tal. Eu falei, cara, motinho, vai, assim, tipo, porque eu não tava dando nada pra ela, né? E a gente não teve nenhum problema, imagina 7.500 quilômetros, a única coisa que a gente fez foi lubrificar a relação, só. E aí eu falei, mas como é que aguenta, né? Atacama, a gente subiu a 4.200 nessa viagem, foi nos geysers, foi em tudo e ela ia. Eu peguei tudo, assim, areia, terra, pedra, tudo. E tanto que ali que eu me apaixonei pelo DCT, que a minha moto hoje é, né? Porque eu falei, gente, isso aqui aguenta, sabe? DCT, cara. E da África foi isso, daí eu queria XADV, comecei a incomodar a Honda, falei, pelo amor de Deus, me vende essa moto, eu quero essa moto. E eles enrolado, e aí surgiu a oportunidade de eu comprar uma África que eu nunca tinha pilotado, assim, né, tipo, de verdade, tinha dado umas voltinhas de test ride. Aí até foi o Marcelo que me falou, ele tava trocando de moto, ele falou, quer comprar? Eu falei, quero. Mandou vir, eu peguei a moto, subi na moto, eu saí pilotando, né, tipo, não tinha muita noção. E é engraçado, porque quando eu falei pra Honda no primeiro momento, né, que eu queria pilotar uma Big Trail, eles falaram assim, que eu tinha feito um contrato curto com eles, né, pra essa viagem, mas não era da marca oficialmente. Eles assim, Líbera, não tem muita mulher com essa moto, né, o fit, assim, não sei. Vamos pensar na XADV pra ti mesmo. Só que daí eu comprei a África, né, e aí foi aquela coisa, tipo assim, casou tão perfeitamente, porque óbvio, eu venho da trilha, então é a moto de trilha grande, né? Sim. E foi, cara, virou uma paixão e virou meu número, assim, encaixou. O pessoal brinca, né? Porque às vezes fala assim, nossa, eu acho que tu é tão grande, né? Quando me vê do lado da moto, fala assim, tu é pequenininha assim mesmo, do lado dessa moto. É porque eu acho que você é grande pra dever, na verdade. É engraçado, né? Porque ela criou uma relação com a moto, você olha a moto e você lembra dela. Engraçado, né? Eu sempre, quando eu vejo a África Twin, eu lembro da Líbera. Assim, a Líbera, né, se tornou-se embaixadora da Honda e assim, representa muito bem a moto, sabe? E depois dessa viagem, você falou que fez um contrato curto, depois voltou aí... Aí a gente começou... É que na realidade, a história minha com a marca vem dos meus 15 anos, né? Tipo, aliás, vem antes, quando eu comecei a pilotar e tal. E o meu mundo de competições, quando eu voltei a competir, eu falei, cara, eu tenho que me sustentar, né? Porque a minha vida era de uma pessoa que trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo era pra viver a paixão de moto e gastar todo o dinheiro, obviamente, né? Então, tipo assim, nunca sobrava nada, porque competição vai. E andei uma época de moto importada e tal, eu falei, gente, não tem mais patrocínio nessa história, então eu vou ter que me virar. Que moto eu vou? Honda CRF 250F, que é uma moto de baixa manutenção, que eu ia dar conta, que se eu precisasse alugar em outro lugar do Brasil para competir, eu ia conseguir a mesma moto, teoricamente. Tem peça no açougue, farmácia... Exatamente, mas foi exatamente... Grampeador... mas gente, assim, foi o que eu pensei. Eu falei, cara, meu pai não me ajuda mais. Então, tipo, eu vou ter que sustentar a moto e eu vou ter que achar peça em qualquer lugar. Vai ser ela. E aí, como eu já vinha de uma moto mais potente, importada, eu consegui desempenhar muito bem nela. E daí deu essa função da aproximação nos sertões, que eu consegui muito bem para quem nunca competiu, para quem nunca tinha corrido velocidade. Porque, querendo ou não, eu sou da mesma vertente que vocês. Para mim, quando eu subo em cima de uma moto, não tem de mulher ou homem. Todo mundo é piloto, Sim. sabe? Não tem isso. Mas ainda tem aquela função de, quando eu cheguei nos sertões, era... O que essa loirinha tá fazendo aqui nessa competição, que é uma das mais duras do mundo, né? Tipo, chegou a Barbie? Tipo, tinha aposta. Tinha aposta, achando que eu só ia lá, tipo assim, tirar foto e não ia competir.
que eu tava muito nervosa, né? Eu falava assim, gente, alguém me explica alguma coisa porque eu não sei nada. Será que eu vou aguentar? Será que isso? Tanto que eu caí, trinquei 2 costelas, levantei e fui embora. Continuei porque eu falei, vou terminar essa coisa aqui. Mas eu acho que esse lado de construção, sabe? Tipo, veio vindo até chegar hoje na Big. Mas é um processo natural, é um caminho que acontece, né? E termina dando muita base. Mas a história com a Honda veio nisso. Veio dessa escolha para eu poder bancar, sustentar. E quando eu fui ver, eu tive uma Big Trail de outra marca já, aliás, eu não, é meu pai, que eu dei umas voltinhas na cidade, mas eu nunca tinha andado mais que 100 km com ela. Não pode nem falar o nome, você viu? Cara, mas é que quem entra no meu Instagram vai ver, mas tem que baixar 2.000 fotos. Não, a gente teve uma Tiger 800. Mas era uma moto que eu não me sentia segura. Muito mais pra off-road, eu não conseguia fazer off-road. Mas aqui a gente fala toda vez. É a gente fala toda vez. Mantém contigo? Eu tive uma... Foi a frase que a gente falou. Eu comprei uma 1200, né, uma Tiger, eu vim da GS, passei para Tiger, e eu senti essa diferença. Principalmente no off-road, você não sente a mesma segurança. Exato, e então, tipo assim, é super confortável, que nem eu falo, todas as motos no mercado têm seus prós e contras. Não existe a moto incrível, perfeita, que não tem um ai. Mas nela era isso, então, tipo assim, pra mim eu não tinha graça, porque eu só andava, tipo, na cidade, assim, quando eu pegava uma dele, nem tinha muita graça pra mim. E quando eu peguei a África, não. Quando eu peguei a África, eu falei, gente do céu. É uma moto de trilha grande. Eu vontade de andar nessa moto, cara. Gente, aqui no Capital tem, né? Eu vi na 299, acho que a Honda fez, né, um passeio. Maurílio, hoje, eu vou dar um rolê na sua África Twin. Tá vendendo aquela África dentro? É pra venda, né? É pra venda. Inclusive, eu recomendo 299, tá? Lá no Capital Motor Week, bem interessante, tá bem legal o deles, né? Muito legal. Expandiram muito a operação dele. Você tá com a Ducati lá. Tá com essa nova... esse é pra Desert X. Não andei nela ainda, gente. Pois é, ela... Não sei, vamos ver qual é. Tem uma cara diferente, né? Ela tem cara de moto de trilha grande também. Pronto, ela é uma pegada. Só que ela ainda é mais estreitinha, né? Eu sou vovôzão, eu gosto de... Tu gosta do banco confortável? Eu tenho garupa, então... Essa sua garupa eu não vejo ela faz muito tempo na garupa. Mas é porque ela tá recolhida, mas ela gosta de andar comigo também. Ela podia ter ido lá em busca da Edija, né? De estradas, enfim, ela é bem bacana mesmo. Gente, só que ela não tá com fome. Eu vim de Harley depois de Big Trail, que é esse ano. Tu veio do caminho contrário. Cara, eu comecei a andar com esses caras aí. Esses doidos. Aí pronto. Mas é isso, ó. Tudo é questão de referência, né? Aí quando eu começo a achar a minha moto meio desconfortável, eu dou uma volta na minha Harley e falo assim, não, para, que choro! Tá reclamando de quê, pô? Não falando mal da Harley. Não, é porque é uma V-Road. Deixa eu explicar, né? Uma V-Road, baixinha, toda a suspensão. Não, os dois têm uma V-Road, né? Então ele mudou personalizado. Não, é a coisa mais linda do mundo. E ele tem uma... FX. E aí eles andam de vez em quando. Eu falei, bicho, pra quê? Não, mas ó, outra coisa, hein, ó. Marcelo, é a minha moto preferida, é a FXDR, eu falo pra todo mundo, hein? Pra constar, viu? Gente, mas isso é uma coisa que... É verdade. Mas é uma coisa que, de onde que a gente vem, da nossa história, né, termina marcando muita coisa. Hoje eu recebo muitas perguntas, Libera, esse capacete faz barulho, Libera, esse banco é confortável, Libera. Eu falei, gente, o meu caminho de chegar aqui é de trilha, de perrengue. Então, tipo assim, qualquer banco é incrível, sabe? Tipo, capacete. Banco é incrível. Exato! Assim, cara, eu tenho uma suspensão que vai muito bem, sabe? Tipo, capacete. Tem muita gente que me fala, mas eu não gosto de barulho. Eu falei, Qual gente... capacete? Hoje, pra Big Trail, eu uso o Explorer da LS2. Nossa, é lindo. Eu adoro esse capacete. Eu até tinha comentado contigo uma vez, né? Cara, que capacete lindo, cara. Eu amei. Eu não tiro da cabeça, né? Pra mim... Lindo, né? Lindo. Eu não posso falar. Falar alguma outra coisa. É lindo. mas ele é bonito. Ele tá muito... Eu achei. Aquele emoji tá ficando cada vez mais inteligente. Vamos trazer um Rossini, porque ele é o dado teste. Carinhoso. Eu falei, eu adorei. Essa história. Vamos trazer o Rossini porque ele é opinião técnica. Ai, lindo, capacete. Exato, do capacete. Lindo. A composição, do peso, né, cara? Não, é lindo. Mas é que tudo isso é incrível. Mas é real, é um capacete muito leve. E querendo ou não, quando a gente faz longas viagens, a gente sabe que aquelas gramas ali da diferença terminam afetando muito no final.
Mas nessa... Meu era botijão de gás. Nessas dúvidas, o pessoal me pergunta assim, mas eu acho que esse capacete faz muito barulho. Eu falei, gente, não vai pro capacete fechado, tipo assim, não adianta. E outra, pra mim não é uma coisa que me incomoda drasticamente, porque eu venho de capacete aberto, oclão na cara, e é isso, sabe? Igual você falou, assim, não tem a moto, a moto que tenha tudo. Uma é mais pesada, outra vai melhor nisso. É a mesma coisa que o capacete. O capacete modular, naturalmente, ele é mais pesado do que o full. Que se tiver pala, tem mais decibéis, tem mais ruído do que o que não tem. E assim por diante, você tem que escolher aquilo que... O que tu quer? O que vai fazer sentido? Ou faz igual assim, bonito. Sim, é muito... Não. Líbero, você ainda... mas você tem tempo de se viajar pra curtir mesmo estrada hoje? Cara... De moto. Tipo, diminuiu bastante. Em função de, graças a Deus, hoje, né, eu trabalhar, viver o meu sonho. E que nem eu falo, né, tipo, trabalhando com isso, é a vida que eu sempre escolhi, que eu achei que eu nunca ia ter, mas é trabalho. Então, eu tava comentando agora no carro com vocês, né, eu queria ficar aqui até o dia 26, não vai dar, volto hoje pra Porto Alegre. Na quarta-feira eu preciso estar em São Paulo pra gravar, na quinta-feira eu tenho evento em Porto Alegre, então tu vai pra cima e pra baixo. Mas sim, e esse ano eu realizei um sonho de vida que foi viajar com meu pai, né. Que ali foi simplesmente... Cara, a gente fez uma viagem não tão usual. A gente foi pra Cate, por isso que eu tava falando aqui. A gente foi pra Cafaiate, Cate. Eu passei de carro. Nem vale, né? Não vale que eu prelaquei. Só que a gente foi fazer um roteiro que quase ninguém conhece. A gente foi conhecer a região de El Peñón, que tem 200 vulcões na área. É uma São Pedro do Atacama desconhecida, não tem nem estrutura. A cidade só funciona com gerador e, tipo assim, é um pueblozinho. Só que lá tem um campo de pedra-pomes. Gente... Um campo de pedra-pomes? É um dos lugares assim, mais fantásticos. Parece que tu tá em Marte, assim, aquelas pedras de 5, 10 metros de altura, porque foi um derramamento vulcânico e caiu a cinza em cima e petrificou. Só que, em função de ser lava, ela vai tendo erosão eólica. Então, gente, assim, ó, Cara, ela sabe tudo, até assim... Eu achei que ela sabe só de moto. Eu acho que eu vou assistir logo pra caralho. E de lá, a gente foi para outro lugar, que é na fronteira, ali do lado de Passo São Francisco, entre Chile e Argentina, que a gente foi conhecer o Balcão de Pisces, que é o vulcão Pisces, que a gente subiu a quase 5.000 metros de altitude, para um lugar que é lindo, que é a cratera do vulcão, é o ferrugem para chegar lá. E, gente, é uns lagos de uma cor que eu nunca vi coisa igual. Não quiseram ir em Olhos del Salado? Cara, a gente tava sem tempo, a gente tinha só 9 dias para fazer isso. E aí, então, é o que eu tava falando, a gente fez quase 6.000 quilômetros em 9 dias, foi bem puxado, mas foi, assim, sensacional. E ali do lado desse lugar, do Balcão de Pisces, tem as termas de Fiambalá, né, que também são uma delícia. A gente fala muito das termas do Atacama, né, de Ipuritama, mas a de Fiambalá, pra mim, dá de 10 a 0. Assim. Legal. É mais legal que o É que ela é no meio das montanhas. então... Sabe, não é que nem assim, a de Ipuritama, ela tá embaixo, Sim. né? E essa aqui não, ela tá na caída. Então, gente, assim, ela é muito linda. Tem acho que umas 20 e poucas piscinas e vai de 52 graus a 25. Então, 52. Eu consigo colocar o pé e tirar, não dá. Nós somos velhos, né? A gente pode ficar no 52. Eu acho que dá pra ficar ali, manter. A gente pode jogar o Elson. O Elson Você se perdeu. Cozinhou. Vamos ver se cozinha. 2 motos, né? 2 motos. 2 de África. Os 2 de África. E foi engraçado porque eu tava comentando com os meninos, foi uma viagem assim, eu queria muito tempo viajar com meu pai, mas eu sempre priorizava as viagens a trabalho. Ê, paizão, você viu, você era a segunda opção, hein, cara? Eu iria rever a minha situação. E porque a gente sempre foi parceiro de trilha. No mundo das viagens, não. Porque no mundo das viagens, quando eu comecei a descobrir, eu comecei a fazer as minhas viagens e virou trabalho. Então eu vivo na estrada. Mas nessa função eu falei, gente, eu preciso viajar com meu pai. Meu pai ia fazer a carretera austral, me convidou e eu não tinha data, que eram 2 semanas depois. Gente, meu sonho, assim, eu tô desesperada pra ir pra lá. Também, 2. Maravilhoso. Tudo é maravilhoso. Qual foi ano passado? Muito Nossa, legal. Se der certo, minha viagem de final de ano, a lazer. Porque eu vou tirar férias em cima da moto, né? Só como é que é. Há quanto tempo você tá... Cara, eu tô tentando deixar 1 mês, porque eu quero ir pro Ushuaia, eu não conheço nada pra baixo de Bariloche.
E aí... Desiludir pra não fazer, eu também quero fazer. Eu falei... Pra não ir agora. Você quer fazer no frio. Não, eu vou dezembro. Eu vou fazer dezembro. A minha ideia é dezembro, é passar Natal e Réveillon. Fazer março. Não, você ia fazer bem pra frente. Eu falei, não, o complicador pra quando você for é o frio, porque... Né? Vai cá, esse complicado não conheço. Também conheço, cara. Lá, ele tá falando que é top, mostrou umas fotos. Assim, o Ushuaia em si, a cidade, não é uma cidade que me chama. Eu quero fazer o check. Cheguei. Exato. Ponto. Agora ali, toda a região, gente, eu sou louca pra ir, mas aí eu quero um mês, assim, porque... Eu comecei a olhar, essa viagem com meu pai a gente não tinha planejado, né? Eu falei, temos 9 dias. Dá pra ir pra Bariloche? Dá, mas vou ficar corrida, tem que fazer 10. Mas eu vou estar do lado, tipo, você tá do lado, né? 1000 quilômetros da carreteira. Aí eu vou querer ir. Aí eu tô, quando terminar a carreteira, eu tô mais uns 1000 e pouco do Ushuaia. Eu falei, não vai dar, gente, eu vou ferrar minha vida aqui. Umas coisas que você não pode deixar de ver, claro, você é viajado, todo mundo deve te dar dica, então quem sou eu pra te falar? Mas é sempre bom ter, né? A estrada que chega ao Chaltén, saia cedo, que é pra você chegar com luz natural, porque você vai ter um momento que você vai parar numa sala. Nossa, é muito bonito. Eu não sei qual o passo que você vai fazer. Se você vem de baixo, então você vai entrar ali no Chirichico. Acredito que sim. Muito legal. Aí você vai pra Bariloche depois? Então, eu não sei ainda, porque eu tô com essas duas funções, né? Se eu tiver um mês, eu desço. A minha ideia era descer meio batidão, só passar na Península de Valdez e tocar reto e depois vir subindo devagar. Se eu não tiver tanto tempo, eu tô pensando em descer, deixar a moto, vir trabalhar e depois lá pegar a moto e fazer os restos. Então, porque assim, se você puder deixar em pelo menos 10 dias só pra carreteira, 10, 12 dias. É que todo mundo me fala, gente. Eu falo assim, não, mas 3 dias tá bom. Esquece. Não! Você vai ficar com muita raiva de não ter conhecido muita coisa por lá. E a gente tá num período, né, que o Chile é caro pra todo mundo, não adianta. Mas, gente, a Argentina tá tão barato de viajar. A gente tá bom. Cara, essa viagem com o meu pai, a gente não gastou $200 por dia. Não gastou. E a gente ficava em um hotel bom. Tudo bem, a gente dividia quarto. A gente chegava no restaurante, pedia a melhor comida que tinha. Gastando em abastecimento, tudo, pedia o melhor vinho. E, tipo, era uns $150, $120 por dia para 2 pessoas, né? Então, tipo assim, $60, $100 por pessoa por dia. É a conta que eu faço, eu falo para as pessoas. Então, se eu for pra carreteira, o Cláudio é um cara que tem Agora eu quero a planilha. Ele já tá. Eu tinha comentado com a Líbia no carro, né? O Cláudio é o cara do planejamento. Se você quiser ir com folga, tranquilo, pega. Vou incomodar aqui. Muito legal lá, muito bonito. E aí você saindo, se você for de fato. Olha, a gente tá transformando o programa em carreteira. Mas aí, saindo lá de Porto Montt e tal, se a ideia for para Bariloche, você vai fazer um passo chamado Cardenal. No caminho tem um restaurante. Ai, gente, ele vai ter que me dar planilha. Tá, não, gente, depois a gente vai conversar. E aí a gente vai ter que marcar o Papo de Mamute 2, porque vai ser a minha viagem baseada no roteiro de você. Vou fechar. Eu acho que isso que é o legal do mundo moto, né? Essa troca que a gente tem. Então, e a viagem com meu pai, ela foi baseada nisso. A gente, quando foi decidir, a gente decidiu em 2 dias que ia viajar pra lá, né? Eu saí de Porto Alegre, porque meus pais moram a 300 quilômetros de lá. Eu falei, o que eu vou levar na minha moto, né? Eu peguei roupa de inverno, de verão, tipo... Não sei pra onde que eu vou, se a gente vai pro frio, vai pro calor. Daí foi, onde é que a gente não conhece que dá pra ir? Tá, vamos pra Cafayate então. Então a gente foi pra Salta, até Salta a gente conhecia. Eu reservei hotel até Cafayate, a partir de Cafayate vamos conversar e descobrir pra onde que vamos. E pra mim foi uma delícia, porque hoje a minha vida, querendo ou não, ela é toda roteirizada. Então, tipo, vai ter sertões. Eu faço uma expedição junto com a Honda. Vai ter off-road, vai ter muito desafio, vai. Mas eu sei onde que eu vou dormir todo dia e que se acontecer alguma coisa, estiver cansada, minha moto estragar, o que for, uma caminhonete vai me buscar e eu vou para aquela cidade da mesma forma. Então, eu acho que o motociclismo tem isso que é muito bom, te dá uma segurança, tu não precisa pensar em nada. Entretanto, tá aberto para a vida, para o que vai acontecer. Cara, para mim isso é impagável. Os amigos que tu faz no caminho. Gente, sério, quando a gente chegou nessa cidade de Alpegnon,
eu tenho foto disso, um cara riscou todo meu pai, é do mapa de papel, né? Eu ali no Waze, baixa Google Maps, não sei o que lá, ele vai e o mapa de papel volta e meia não salvou, porque o celular descarregou, porque eu não tinha baixado o pedaço certo do mapa que eu achei que tinha baixado. Mas a conversa com as pessoas, a história tá contada no mapa anotado, sabe? Então é muito legal e foi uma viagem assim que a gente se abriu pra vida e foi uma surpresa em cima da outra, assim, sabe? Falei, gente do céu, o balcão de Pieces foi o lugar mais lindo que eu fui na minha vida. E pro meu pai também. Meu pai, obviamente, tem muito mais viagem que eu no currículo, não só de moto, mas de tudo. E foi já pro Ushuaia, a carreteira ele não conhece. Então pode ser que a gente mude aí. Mas é uma beleza, assim, de outro mundo. E aí a gente viu que tem um lado irresponsável também, né? Porque você é o pai e filha, 2 Africa's Twin, ok, preparadas, tudo certo. Porém, eu escolhi o pneu pra viajar, porque eu falei, a gente ia fazer uma viagem on-road. Sabe? Sem frescura, então vamos com pneu 90-10. Você já deve ter feito essa região aqui da Ruta 40. Até Cate foi lindo. Depois de Cate, tá em obra. Era off-road. Era off-road naquela estradinha desse tamanho. Meu pai furou o pneu no meio do caminho de nada. Não tem nada. O que a gente faz agora? Tipo, ligo pro seguro, deixo ele aqui e vou lá. Fomos ali em Molinos, que é a cidade que estava mais próxima. Daí eu peguei a moto dele, acho que eu fiz uns 15, 20 quilômetros no off com o pneu furado. Aí chegamos lá, Sestia, não tem nada aberto. Nossa. Daí, só que eu tenho uma mania, né? Tipo, quando eu vou viajar, eu levo tudo que eu vou precisar mais um pouco. Eu posso não saber usar as coisas, mas eu vou ter ali as ferramentas, dito e feito. Eu Tá vendo? Tem todas as ferramentas, seus amigos. Mas, cara, me salvou, porque a gente chegou numa possível borracharia, né? Dentro que a gente entrou. Possível? Não, porque ninguém... Tava tudo fechado. Falava que tem uma borracharia, tudo fechado. Daí a gente esperou 3 horas. Não é? Abre às 4. Quando abre, porque às vezes eles não querem abrir. E eu falei, cara, na pior das hipóteses, eu vou ter que pegar o pneu do meu pai, fazer mais 50 de off que tinha, voltar e deixar a moto aqui, tá tudo certo. Que é a vantagem de estar com 2 motos, né? Mas apareceu um cara ali, não sei trocar esse pneu. Eu falei, filho, eu sei. Tá aqui as ferramentas, eu te falo, tu faz as coisas aí, mas eu sei me virar aqui nos Paranauê. E graças a Deus deu certo. Graças a Deus deu certo. Que legal. Então foi os perrengues da viagem, já. Eles vão poder confirmar isso que eu tô falando. Chega até a ser, às vezes, meio incisivo. Eu não gosto de viajar com carro de apoio, eu gosto de me sentir abandonado no meio do nada. Mas é uma sensação... Eu gosto de me sentir abandonado. É muito doido isso. Eu não sei descrever essa sensação. Eu não tô nem aí, eu me resolvo. Eu durmo no meio do sei lá, da Patagônia, dou um jeito, lá no outro Você leva barraca? Hã? Você leva barraca? Às vezes não. Eu não. Pois é. Eu não. Eu preciso achar um lugar pra dormir. Então... Mas é bem isso. E essa viagem com meu pai, como eu tava fazendo só viagens a trabalho, que obviamente, explorando lugares lindos, deu aquele espírito da aventura, do inesperado, sabe? Legal. Do resolver o perrengue junto. Sim. Sabe? Quando a gente subiu pra El Peñón, eu falei, cara, a gente não vai ter combustível. Daí, tipo, tinha o tanquinho. Vamos ter que baixar a velocidade. E onde é que a gente vai? Será que vai ter hotel? E sabe em El Peñón, gente, ali eu comi carne de lhama. Cara, foi a melhor comida da Argentina. Destruído. Não, ela fez uma alaminuta de lhama pra gente, só que depois a gente descobriu que tem um concurso na Argentina e essa mulher ganhou como um dos melhores pratos típicos. Decorado, tipo com... ela fazia tipo um bolinho de quinoa. Gente, só que ela fazia tudo na hora, demorou 1h30 pra gente comer, né? A gente tava ali... Mas, cara, foi uma experiência, assim, que... Se chegar lá agora de novo, alguém vai ter diferente, mas não vai ser a mesma, sabe? Nunca mais eu vou conseguir viver aquilo de novo. Não, é efêmero demais, cara. É só... Mas é legal, o motociclismo é isso. Né? Só uma coisa que ela falou, né, cara? No motociclismo você tem que criar amizades. Eu fico olhando pra vocês pensando, será que eu tô no motociclismo? Eu falei por você, eu falei assim, cara, deixa o Elson entrar. Aqui agora tu veio pra Big Trail. Eu acho que eu não acertei muito, não. Não, o Elson, ele é cota. Eu sou a cota. Mas essa questão, né, da união. A gente recebeu a indicação de um amigo meu, de Santa Catarina, que ele falou, que precisar na Argentina, fala com esse cara aqui, que ele resolve, o Luiz. Ele é ducatista e não sei o que lá e tal, isso e aquilo. Eu falei, de boa. Daí eu falei, ele assim, marca pra jantar contigo e teu pai. Eu falei, não sei. Gente... Assim, tem que ver essa conversa. Tipo, eu vou falar espanhol, eu desenrolo, mas não é assim, né? Cara, foi um presente de vida ir pra casa deles. Primeiro eu chego lá,
um cara com camisetona da Ducati, com cabelo por aqui, todo tatuado e fazendeiro. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Tá encaixando, né? Tipo assim, mas foi... Aleatório, né? tipo, nunca na minha cabeça eu ia desenhar aquilo, né? E é tão bom porque a vida vai te tirando de alguns padrões que tu tem, não sei porquê. E, gente, ele nos deu tanta informação, tanta ideias do que fazer na região. E virou amigo que tá indo pra casa dos meus pais daqui uns dias, assim. E é a amizade de estrada que a gente faz, né? Que é onde que tu vai nesse mundo, se tu não tem nenhum amigo naquela cidade, algum amigo teu conhece alguém que vai te ajudar. Sim. E isso pra mim é um presente de vida, sabe? Essa união que a gente tem. É a mesma coisa, cheguei aqui. Cara, tem vocês. E se eu tiver daqui a pouco em qualquer outro lugar do Brasil me apertar e colocar ali, gente, alguém me ajuda nisso? Sim, me ajuda. Tem contato e vai vir. Se o Elcio fizer isso, ninguém ajuda. Certeza que não. Ele não é muito triste, não. Ó, você pode falar pra gente isso aqui é o seu canal, né? Ai, gente, eu não consegui dar conta dele, mas era a ideia. Olha, já tem quase 400 inscritos. Eu não dei conta de postar tudo que eu O seu queria. negócio é mais Instagram. É que não dá, eu não consigo fazer tudo, né? Você quer passar o seu Instagram pra te colocar aqui, o seu Instagram, pra galera seguir? Bora. Gente, não é Libera, é @Libera Costa Beber. E Costa Beber é um sobrenome, não me zoem também de gosta de beber, Justin Bieber. Eu sofro bullying de tudo que é jeito. É impressionante. Eu tinha visto aqui, ó. Essa sou eu. Olha eu ali, ó. Libera Costa Beber. Beber. Nossa, realmente. Aí, já começou, tá vendo? Já me batizou. Não, aqui ó, eu vou deixar aqui também, tá, cara, na tela pra quem quiser seguir. Vamos seguir a Bíblia. Cara, muito conteúdo legal, eu já tinha visto os conteúdos, cara. Ah, esse é seu pai? Esse é meu pai. Nossa, tem cara de muito raiz, cara. Tem, trilheiro, tá com 68, faz trilha todo final de semana. Uau! A gente tá com 40, não faz nada. Não, e é sagrado pra ele. É sagrado, assim. Quando faz, cai. Que merda. Vocês veem que é uma pessoa que tá sempre sorrindo feliz, né? Moto causa isso, né? Um sorrisão na cara o tempo inteiro. Não, isso é verdade. Por isso que a gente fica mais novo, tá sorrindo. Não, você não. Não tem que se converter, não. Você continua com o cara. Mas é uma coisa real. Eu fiquei chocada com isso. Quando eu fazia trilha, tipo assim, eu aparentava ser mais velha do que era. Eu falei, essa é a vantagem da Big Trail, eu acho que é o vento. Assim ela cai, velho. Ela tá ensinando a verdade, não? Não, mas eu caí aqui, ó. Ó, caiu mais bonito que você. Não, eu fiz um rolamento que ela não fez. Ó, prazerzão de conhecer ele. Olha, eu não achei que vai ser tão legal, bicho. Dá pra passar um dia aqui. Você vai embora hoje, né? Você não vai mais pra outra capital? Infelizmente. Não vou sair daqui e vou pra lá. Eu não consegui passear ainda no evento. O evento é bem legal. É a primeira vez que você veio ou não? Não, eu vim ano passado também, foi curtinho, mas agora, tipo, como a gente tava com programação intensa, ontem tinha a viagem do Day Trip, né, e o primeiro dia tinha gravações, então eu não consegui sair ali na volta, então agora eu volto pro hotel e vou pra lá curtir até 4, 5 da tarde, até às 4 ou 16 horas eu devo estar por lá. Eu devo estar voltando entre 4 e 16. Aí fica menos fácil você decidir, né? Silizão. Cara, foi uma satisfação enorme ter recebido você com a gente aqui. Muito obrigado, sou super seu fã. A minha esposa também te acompanha, assim, ela... Nossa, a gente acha que é muito legal. É maravilhoso só pra casar com você. Olha aí, cara, eu sou combinado o tempo todo, cara. Deixa. Mas olha, muito prazer mesmo. Tá? Você vai ser sempre muito bem-vindo aqui com a gente. A gente está nesse trabalho aí também de motociclismo. E eu acho que nossos caminhos vão se cruzar muitas vezes. Daqui a pouco a gente bate lá. Não, vocês batem lá, mas a gente já combinou que eu vou vir pra cá fazer o rolê na Chapada dos Veadeiros, que é um dos poucos lugares que eu ainda não conheço. Compensa muito, vai dar bom. Venha e nos fale. Vem que a gente já faz um roteiro bem já. legal. Mas a gente consegue mais umas Africa Twin pra vocês andarem comigo. É sempre assim, alguém sempre quer tirar a gente, você sabia perceber? O cara já fez lá, mexeu na outra, agora. Mas o pior é que eu tenho olhado com cair pra Twin, não vou mentir. Não, ele é muito legal. Ela é surpreendente. Pô, Ela é excelente, surpreendente. E eu achei ela grandona, porque eu tinha visto ela em vídeo, eu achei que ela era muito estreitinha, mas eu vi ela pessoalmente. Ela É enorme. Ela é linda, muito linda. Eu me sinto tão poderosa. Igual o dado técnico. Porque ela é linda e eu faço tudo isso. Aí, sem comentário, né? Obrigado demais. Novamente, o Moto Week nos proporciona essas conversas com pessoas ilustres, Sim, né? pessoas ilustres. E, bom, saber do seu exemplo, saber do seu trabalho, pra gente
É um enorme prazer. Obrigado de verdade, viu? E a gente da Mamute, a gente procura desmistificar um bocado de coisa aqui no Centro-Oeste, especialmente aqui no, não vou falar no Centro-Oeste, a gente ainda é pequenininho, né? A gente está aqui em Brasília, mas a gente tem proposto para as pessoas saírem do usual, usarem as motos assim para o que elas foram feitas mesmo, né? As pessoas têm, às vezes, um pouco de receio de quebrar ali, deitar ali e tudo mais, e a gente tem trazido muitas pessoas para poder fazer o diferente, é o que a gente propõe. Obrigado por ser parceira, obrigado por ser exemplo. Eu que agradeço, gente, e se eu pudesse deixar um recado aqui, às vezes a gente esquece que a vida é uma só, e que ela vai acabar. Então a gente às vezes fica adiando o sonho, esperando ali na frente eu vou, ali na frente, mas a gente não sabe como é que vai estar lá na frente. Exatamente. A gente se preocupa muito, é uma moto cara, não quero usar, ou quero usar só na cidade. Ok, se fizer sentido pra ti, tá tudo certo. Mas tu tem aquela vontade, sabe, não adianta, que foi a escolha que eu fiz pra viajar com meu pai. Eu falei, se eu não tiver a oportunidade na minha história de ter viajado com meu pai, eu nunca vou me perdoar. Então, não deixa mais pra amanhã. Isso. A gente não sabe, é tanta coisa nesse mundo, a gente não sabe até onde vai. A vida da gente muda muito rapidamente. Então, fico muito feliz com o trabalho que vocês estão desenvolvendo, fazendo, proporcionando isso para outras pessoas, porque esse podcast aqui, a gente está num domingo de manhã gravando por amor e paixão, e isso toca as pessoas. Mais gente podem sair daquele só sonho e vir para a realidade, né? E mais uma vez, obrigada por me convidarem, por ter dado certo, por estarem aqui comigo. Obrigada de coração e espero vocês no Sul. E já vou cobrar duas coisas. Passear aqui e o meu roteiro da Carreteira ao Sábado, que é um monte de coisa. Pode deixar. Pode gravar um episódio lá, vamos descer lá. Boa! Aqui pra lá e... Boa! Ó, naquele lugar que tu gostou tanto, assim, aquele verde. Então tá bom, fechou. Fechou? Valeu, gente. Só lembrando, oferecimento da Exatec Tecnologia, também a Polish Motors e nosso amigo M7 Arma de Fogo, beleza? Então, a gente vê você no próximo vídeo. Valeu.